Bom, professora Eliane, então nós falamos em coração partido, coração triste e ao contrário, o coração feliz. E no nosso bate-papo aqui do intervalo, me chamou a atenção sobre o burnout, né? Traduzindo, esgotamento, que pode levar a essas primeiras partes, aí, coração partido e coração triste. Como é que é isso? O estresse, né? O estresse é uma situação comum no nosso dia a dia, e se a pessoa não tem esses valores espirituais na sua vida, ela acaba sofrendo muito mais pelas adversidades normais que acontecem no nosso dia a dia. O Dr. Gelson Luiz Roberto, no livro Conectando Saúde e Espiritualidade, ele coloca que a doença, ela é um processo, ela não é um defeito no corpo, ou num órgão, ou na bioquímica, no funcionamento bioquímico. Ela, na verdade, ela mostra uma forma de atitude, um modo de viver, conta uma história e também aponta um caminho. O que significa isso? Que a pessoa, quando adoece, ela faz uma revisão das suas condutas e um redirecionamento ao propósito de vida. Então, muitas vezes, essas situações extremas de esgotamento e de estresse é muito por conta de um propósito de vida equivocado, né? Um foco excessivamente no materialismo, no consumismo, enfim, nas coisas, né, que a gente fala na ilusão da matéria, né? O próprio Divaldo, quando teve aqui o Divaldo Franco, ano passado, falou que a depressão, que é uma epidemia que tende até a aumentar nos próximos anos, ela é resultado do individualismo, do consumismo e do sexismo. Então, as pessoas voltadas para esses valores, muito autocentradas, sem sentimentos de altruísmo, é que vão desenvolvendo, então, essas doenças, né? O sentido da vida está equivocado, né? Não está voltado por uma colaboração com o universo. Nós estamos aqui com o nosso propósito maior, é contribuir para o universo, e quando a pessoa está focada nos seus próprios interesses, ela está desviando desse propósito da vida e em algum momento ela é alertada. Então a doença vem como uma mensageira e às vezes, né, tem toda a possibilidade de desencadear um processo transformador e redirecionando então para esses propósitos mais elevados. Bom, quando os pacientes nos procuram, né, eu sempre coloco, quando eu falo nos programas, né, eu sempre chamo a relação médico-paciente como a base de tudo, né? Se você não tem paciência e você não vai dedicar tempo ao teu paciente, tu não vai conseguir entendê-lo dentro de um contexto todo, tu não vai conseguir entender esse lado espiritual dele, a parte psicológica, né? Você vai simplesmente ser rápido ali, fazer diagnósticos somáticos e já vai pedir exames, mas o que desencadeou tudo isso, né? E há necessidade de que a gente utilize um tempo viável para que a gente faça o diagnóstico correto como um todo e que você possa chegar aonde estão os pontos que estão levando a esse desequilíbrio, né? Então aí entra a questão de tocar na parte da alma do paciente, na parte espiritual do paciente e não somente naqueles resultados adversos que estão acontecendo, né? Qual a orientação para esse tipo de paciente em termos de enfrentamento dessa situação? Então, a espiritualidade, ela tem fator protetor para a saúde, né? Ela pode até evitar o desenvolvimento do câncer, né? Então, tem muita relação das emoções com as doenças, né? Então, o Dr. Drauzio Varella fala que se nós não falamos dos nossos sentimentos, nós adoecemos. E existe muita relação, segundo alguns autores, do câncer com a dificuldade de perdoar, né? Então, as pessoas que começam são estimuladas à espiritualidade, ou que buscam a espiritualidade, elas já
tem um fator protetor contra esse tipo de doença, no momento que tem essa atitude de indulgência, né, e do próprio perdão. Mas a questão da doença já estar ocorrendo, né? Então a espiritualidade ela tem um papel auxiliar no enfrentamento e adaptação à condição da doença. Então a pessoa que tem esse amparo espiritual, que se sente amparada por uma força superior, ela tem uma estabilidade emocional maior, né? E o próprio cuidado espiritual, quando ele é incluído na avaliação médica ou na própria abordagem, na prática clínica, né? Isso a doutora Cristina Puchalski, do George Washington Hospital, que trabalha com cuidados paliativos e com doentes terminais, ela mostra o quanto isso pode trazer mais conforto para o paciente, essa atitude de compaixão, o acompanhamento do doente em meio ao seu sofrimento, ouvir as suas crenças, ouvir os seus medos e as suas esperanças e nesse sentido a estreitar a relação terapeuta-paciente. Então, há a possibilidade de, mesmo numa condição de terminalidade, o paciente se sentir amparado e ter mais conforto pela dimensão espiritual sendo contemplada no seu cuidado. A gente estava comentando que esse cuidado espiritual inserido na prática clínica também traz benefício ao próprio profissional, né? Porque o profissional da saúde, ele tem um idealismo, quando ele busca aquela profissão de médico ou fisioterapeuta, enfermagem, qualquer uma das profissões da saúde, ele tem o desejo de ajudar o outro. E ao longo da sua formação, muitas vezes ele perde isso, né? Por uma formação muito técnica. E no momento que ele começa a inserir esse cuidado espiritual, ele resgata esse idealismo e também essa atitude compassiva, ela baseada no altruísmo, ela reconhece o cuidado ao paciente como uma vocação e não mais como um trabalho. Então existe esse benefício mútuo, né, na introdução, na inserção do cuidado espiritual na prática clínica. Tudo é muito rápido, né? Nos nossos tempos agora, nos tempos atuais, as coisas são muito rápidas. A gente tem que parar um pouco para conversar e para filosofar, né? Mas como é bom fazer o bem para o outro, né? Eu reparo em determinadas pessoas que eu convivo, né? Aquelas pessoas altruístas que procuram sempre ajudar o outro, elas estão fazendo bem para o outro e para si, né? Porque aquilo ali seguramente libera neurohormônios prazerosos em ajudar alguém, né? Mas tem uma coisa que é complicada e de difícil a gente tocar. Como nós vamos chegar a isso? Nós não chegamos ainda a um denominador comum, não sei quando isso vai acontecer. As coisas são muito subjetivas, né? Mas um paciente terminal que está para morrer, nós vamos discutir isso com ele como? Nós vamos esperar que ele toque nesse assunto, um paciente com insuficiência cardíaca terminal ou com câncer que nós não temos mais recursos e que a sobrevida desse paciente é de curto espaço de tempo. Qual é o enfoque que nós vamos dar para isso aí? Nós vamos discutir isso com o paciente, vamos ficar na esfera só familiar? Qual a orientação dessa tua especialidade? Bom, na verdade, cuidados paliativos não é a minha especialidade. Eu até citei aqui a médica a doutora Ana Cláudia Arantes, que faz um trabalho maravilhoso também aqui no Brasil a respeito disso. Mas o que é importante nesses casos é a escuta ativa. Então, o médico ou o profissional da saúde dá abertura para o paciente falar dos seus medos, falar das suas esperanças e simplesmente ouvindo o paciente ele conseguindo expressar isso já traz um bem-estar, já vai trazer um conforto ao paciente. A escuta ativa.
Num vídeo da doutora Cristina Puchalski, ela começa o vídeo falando que numa entrevista médica, após 18 segundos que o paciente fala, o médico já interrompe e não deixa mais falar, porque já quer dar um direcionamento para aquela consulta, né? Então, o quanto os pacientes estão carentes dessa escuta ativa para que eles possam expressar os seus medos e as suas esperanças, né? E nesses casos, nesses pacientes, às vezes, numa conversa, num momento final, ele tem um insight ali. E aí, naquele insight, ele consegue ver o sentido da vida e ter um sentimento de gratidão ou de perdão. E isso traz muito benefício para o paciente. Então, a questão freudiana aí entra muito bem, né? Vamos escutar o paciente, seria por esse lado, né? Quando nós tínhamos aulas de semiologia propedêutica, com professores que provavelmente foram colegas do teu pai, né? Que também foi meu professor. Então, nós tínhamos os ensinamentos na faculdade que nós não poderíamos dirigir a anamnese, que o paciente teria que falar e a gente saber captar aquilo ali e colocar em terminologia médica, né? Mas não você sair na frente do paciente e induzir, porque inclusive tu induziria a diagnósticos errôneos, né? Então, mais uma vez, vem comprovar que esses critérios, esses pensamentos da área da saúde, da área da medicina, estavam corretos, né? E que hoje nós temos que procurar resgatar isso, né? Principalmente para beneficiar essa gama de pacientes que é cada vez maior e que precisa de um apoio nesse lado espiritual, né? Nesse lado da alma e não só na matéria e da tecnologia, né? Mas, professora Eliane, foi um prazer tê-la aqui conosco e nós gostaríamos que você fizesse suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de compartilhar esses conhecimentos e trazer assim um despertamento, né, para isso, apesar do quanto isso já está sendo, né, trabalhado aqui no Brasil, nos congressos médicos também, e da importância desse recurso da espiritualidade como uma ferramenta de autocura que pode trazer um resultado terapêutico num tempo mais curto, um resultado mais eficaz, contando com esse recurso, né, essa dimensão espiritual que todos nós temos e que precisa ser considerada, né? Tá bom. Então, chegamos ao final de mais um programa Conversando com o Cardiologista, hoje com a presença da professora Eliane Correia. Obrigado a todos, aos telespectadores, por nos acompanhar nesse mundo maravilhoso da medicina e da área da saúde.